Agora sim, boa tarde, pessoal. Então, hoje é dia 11/8, né? 11 de agosto de 2020. Estamos aí dando prosseguimento aí à nossa disciplina aí de sistemas eletroeletrônicos veiculares, né? E hoje nós vamos iniciar aí falando sobre sistema de conforto, né? Então, nós acabamos aí a parte de segurança na aula passada e agora nós estamos iniciando no que diz respeito ao sistema de conforto, né? Essa parte da disciplina ela é muito bacana porque a gente vai falar bastante coisa sobre acessório, né? Que é primeiramente, um sistema de conforto, né? Que vai trazer conforto aí para os ocupantes do veículo, né? E também aí para quem futuramente aí tiver interesse, pode estar indo para essa linha, né? De trabalho que é voltada aí para trabalhar com acessório, né? Que de certa forma é um sistema extremamente simples de se trabalhar e fácil, é um investimento voltado para a ferramenta, aí é um investimento bem pequeno e que traz aí bastante rentabilidade, né? E claro que todo mundo aí tem o desejo de instalar uma trava elétrica num carro, instalar um vidro elétrico, instalar um alarme, um sensor de estacionamento, então, enfim, né? Um som, né? Também, que a gente vai falar de som aí para frente nas próximas aulas, né? Então é uma forma de se ganhar dinheiro investindo pouco, né? Hoje, quando a gente fala numa oficina mecânica, por exemplo, se for montar uma oficina mecânica, precisa aí, ou melhor, né, requer um recurso um pouco maior. O acessório não, né? O acessório, desde que você tenha uma caixa de ferramenta bem elaborada, com ferramentas manuais simples, né? Um bom multímetro, uma boa caneta de polaridade, você consegue aí fazer fazer qualquer instalação de acessório e tá aí ganhando, defendendo o seu dinheirinho, né? Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui agora e nós vamos estar falando aí agora sobre o sistema de travamento elétrico. A gente vai falar de trava elétrica propriamente dito. Eu vou abordar com vocês aí a parte de acessório, mas quando a gente fala de um veículo aí que ele é adquirido já de fábrica, que vem com alguns acessórios já instalados, como vidro elétrico, trava elétrica de série, em alguns modelos, a lógica de funcionamento é a mesma, né? Então, o que, que é o importante da nossa aula hoje, né? O importante da nossa aula hoje é entender o funcionamento, entender as principais características do sistema e entender o funcionamento, para que posteriormente, aí, quando as nossas aulas práticas voltarem, a gente está efetuando aí a aula prática em si, né? E além da nossa aula presencial online que nós estamos fazendo aqui agora, nós também vamos ter um diferencial. Eu aí há um tempo atrás, aí para uma turma passada, eu consegui gravar um vídeo voltado aí para testes diagnósticos do sistema de trava elétrica. Eu não consegui inserir aqui o nosso aplicativo Teams aqui, ele não conseguiu. Eu conseguiria mostrar o vídeo para vocês, mas vocês não teriam o áudio, né? E somente o vídeo sem o áudio não seria interessante. Então, o que eu vou fazer? Logo após a gente encerrar essa parte teórica da trava elétrica, eu vou estar enviando para vocês pelo WhatsApp os 3 vídeos que eu fiz e vou mandar para vocês por e-mail também o material da aula de hoje, né, que é a parte de trava elétrica, para vocês darem uma lida, e juntamente com os vídeos vocês vão ter um entendimento um pouco maior. Então eu preciso que alguém aí, quando tiver um tempinho, envie para nós o e-mail da turma, onde todos tenham acesso para que eu possa estar enviando esse material. Então eu vou compartilhar a tela aqui e, como já disse anteriormente, nós vamos estar trabalhando agora falando de trava elétrica, certo, pessoal? A gente vai abordar aí o sistema de trava elétrica, que é um sistema que ele trabalha aí por inversão de polaridade, né? O que, que é inversão de polaridade? Quando eu falo de polaridade, eu estou falando lá, lembrando as aulas de bateria lá, né, pessoal? Lembrando lá do positivo da bateria, do mais, né? E do negativo, certo? Polaridade positiva, polaridade negativa, certo? E o sistema ele se baseia justamente em cima de polaridade, né? Inversão de polaridade. O que quer dizer isso, professor? Inversão de polaridade quer dizer o seguinte, que quando o sistema estiver parado, a trava elétrica ela estiver parada, em descanso, nós não temos o trabalho do sistema.
chamado de descanso em negativo. Então, todos os motores lá do sistema de trava elétrica estarão com negativo em suas extremidades do motor. Quando o sistema ele é solicitado, quando é acionado a trava elétrica, ela seja manual ou através aí de um alarme, etc., né? Assim que o sistema necessita de funcionamento, ocorre essa inversão de polaridade, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que onde era negativo, passa a ser positivo, e assim por diante. Então, o vídeo que eu vou enviar pelo WhatsApp depois para vocês vai ser bem complementar a isso que nós estamos falando aqui. Então, dando prosseguimento aí, pessoal, do que é composto um sistema de trava elétrica, né? Trava elétrica, pessoal, é um sistema de conforto, porque nós temos veículos com 2 portas e veículos com 4 portas. Comodidade, né, gente? A partir do momento que eu destravo uma porta, eu destravo as demais, sendo o veículo de 2 ou 4 portas. Mas do que é composto o sistema de trava elétrica? O sistema de trava elétrica ele é bem simples, né, pessoal? Ele é composto aí por 4 motores elétricos, né? Motores de corrente contínua, que trabalham com positivo e negativo direto da bateria. Também por um chicote, um chicote elétrico, e também composto por uma central, né? Central eletrônica, centralina. Então depende muito do tipo de literatura que aborda o nome específico dessa central. Então, o sistema ele é composto basicamente disso aí. Por que 4 motores? O sistema de 4 motores, quando existem 4 motores, se aplicam a veículos de 4 portas. Se o veículo for um veículo de 2 portas, teremos apenas 2 motores, um na porta do motorista e um na porta do passageiro. Veículos 4 portas, teremos um motor na porta do passageiro e nas outras 3 demais também teremos um motor. Depois eu vou falar mais para frente aí sobre motor mestre, motor escravo, que vocês vão estar entendendo aí de onde parte, né, o conceito e o funcionamento do sistema, certo? Então a trava elétrica ela serve para quê, então? Facilitar. Oi? Só uma dúvida. Se Pois for não. no caso de 2 portas somente, ele vai usar o mesmo, só tirar 2 motores no caso? Ou tem específico daí 4 motores para carro de 4 motores? Ou eu posso pegar tipo um kit de 4 e colocar num carro de 2? Isso, pode sim, pode. O que vai acontecer? Vai sobrar apenas 2 motores, né? A única diferença é que vai acontecer aí o seguinte. Então já vou adiantar um pouquinho, já que você levantou essa questão, e bem colocado mesmo, é isso que nós precisamos, pessoal. Precisamos da participação. Nós temos 2 tipos de sistemas de trava elétrica. Eu ia abordar mais para frente, mas já vamos por aqui já. Nós temos um sistema chamado de sistema monosserventia, repetindo, monosserventia, e outro sistema chamado de dupla serventia. O que seria esses sistemas aí? Quem que arrisca aí um palpite? Vamos lá, Luiz. Olha, difícil. Sistema Monosserventia e duplo mono serventia. 4. Oi? Mono 4. 4 portas no quadro. Não, não é isso. Não? Veja como é interessante, né? Quando a gente fala de sistema monosserventia ou duplo serventia, está relacionado à característica do sistema de travamento do sistema, certo? Tá, não entendi nada, professor. Por quê? Porque já vou terminar de explicar. Veja, sistema monosserventia é aquele sistema que ele possui apenas um motor mestre. Mas o que é um motor mestre? Motor mestre é aquele que vai enviar um comando para a central elétrica para ela travar as demais portas. Ou seja, esse sistema que vocês estão vendo na tela, ele é um sistema monosserventia, porque ele possui apenas um motor mestre. Terá apenas um motor mestre na porta do motorista, que é onde vai fazer o chaveamento, né? Vai abrir e fechar as demais portas. Quando eu me refiro a um sistema duplo serventia, significa que eu tenho um sistema onde possui 2 motores mestres. Ou seja, um motor mestre na porta do motorista, outro motor mestre na porta do passageiro dianteira.
que é por onde eu posso, por ambas as portas, fazer o travamento. Então, essa é a diferença para um sistema mono e duplo serventia. Ficou claro, pessoal? Não, na verdade não, entendi. Tipo, vai ficar duas. O mono é para duas. Olha, Tá, entendi a tua dúvida aí. Quando eu me refiro a sistema monosserventia ou um sistema duplo serventia, é a característica de travamento, por onde pode ser feito o travamento das portas, e não a quantidade de portas, certo? Eu posso ter um sistema monosserventia com um motor mestre para um carro de 4 portas, certo? Eu posso ter um sistema monosserventia para um carro de 2 portas, onde eu terei apenas 2 motores, um mestre e um escravo. Eu posso ter um sistema duplo serventia para um veículo de 2 portas, onde as 2 portas dianteiras serão responsáveis pelo travamento da porta, ou seja, eu posso travar a porta, travar e destravar as portas, tanto pela porta do passageiro quanto do motorista. Enquanto que no monosserventia só consigo travar e destravar as portas manualmente falando, apenas pela porta do motorista. Entendeu, Luiz? entendi, professor, entendi. Deu para Entendeu? quebrar. Isso. Então, monosserventia é a quantidade de motor mestre. Mono tem um motor mestre, duplo tem 2 motor mestre. Beleza? Muito bem. Então, dando sequência aí, vamos lá. Então, ó, já falamos aí sobre também a trava elétrica, ela não deixa de ser um equipamento de segurança, ou melhor, que auxilia na segurança, né? Porque você falando um carro 4 portas, você tem a condição aí de travar as 4 portas, né? E evitar que fique uma porta traseira aberta, evitando possível assalto, né? E também, né, trazendo aí a questão do conforto mesmo, quando o sistema trava elétrica ele está ligado aí juntamente com o alarme, né? Então você deixa de ter a operação manual do sistema, deixa de ter importância se é mono ou duplo serventia, porque o alarme é que vai assumir a função aí, né? Vai trocar informação, né? Uma espécie de interface entre a central do alarme e a central da trava elétrica. Você aciona o alarme e trava as portas. Então é bem bacana, a gente vai ver para frente isso aí também, né? Qual que é a diferença de motor mestre para motor escravo? Luiz, veja a diferença. O motor mestre, ele possui 5 fios. O motor escravo possui apenas 2 fios. Motor mestre é aquele motor que ele vai enviar sinal para a central. Que sinal é esse? Vai enviar um sinal negativo, informando a posição do motor, se está na posição de trava ou de destrava. Enquanto que o motor escravo, ele apenas vai ser o motor reversível, né? Ele só vai apenas girar para o sentido horário ou para o sentido anti-horário, dependendo do comando do motor escravo para a central eletrônica. Também temos aí a central eletrônica, a centralina, que é responsável por fazer todo o travamento do sistema, responsável por receber os sinais dos motores travas, é responsável também por receber lá a comunicação a interface que eu falei para vocês entre o alarme e a própria central. Ela vai receber um sinal da central do alarme e vai executar o travamento do sistema. Então, ela é a parte mais importante do sistema, né? Porque ela será responsável pelo aquilo que eu iniciei a minha fala, falando de inversão de polaridade. Pessoal, a cereja do bolo do sistema de trava elétrica, para você compreender o sistema de trava elétrica, está justamente em compreender o que é inversão de polaridade. Então, mais à frente vai ter um diagrama elétrico, onde eu vou explicar para vocês por aqui, e depois naquele vídeo lá que eu falei para vocês, eu vou enviar para vocês o vídeo, para vocês verem a minha explicação no quadro, desenhando e tal, ali para ficar mais fácil aí a compreensão do que é a inversão de polaridade. E também temos, né, pessoal, o chicote da trava elétrica, né? O chicote da trava elétrica é a ligação entre a central eletrônica
a centralina e os motores, e também, se for o caso, aí, auxiliando, né, ou complementando aí a interface com o alarme. Beleza? São esses os componentes, né? Claro que quando a gente fala de um kit de trava elétrica como esse aqui, por exemplo, além desses motores, né? Esse sistema aqui ele é um sistema universal, ele é feito aí para a instalação em qualquer modelo de veículo, né? De preferência para veículos que utilizem porta reta, né? O que é a porta reta? A porta reta vou dar um exemplo para vocês, o exemplo como as portas que tem pino ali, né? Que trava e destrava na porta. Um exemplo aí, o golzinho quadrado, a Paraty. Então, eles são mais específicos para este tipo de aplicação. Aí nós temos alguns sistemas lá, por exemplo, se pegar um Celta, pegar um Onix, pegar um Palio, aí como exemplo, eles não têm porta reta, né? O deles aqui é este outro sistema aqui, à minha direita aqui, a nossa direita, que são sistemas de trava elétrica dedicado. Por que dedicado? Porque ele é um sistema que ele foi desenvolvido para ser aplicado, ser instalado em veículos específicos. Por exemplo, é uma trava elétrica lá que ela serve lá para o Onix, né? Ela foi desenvolvida especificamente para ser instalada no Onix, não serve para outro carro. A do Celta, mesma coisa. A do Palio, mesma coisa. Qual que é a diferença entre uma e outra? Ambas funcionam da mesma forma, ambas trabalham com os mesmos sinais que eu vou abordar mais à frente, porém, a diferença é o valor. E claro que a instalação também daquele sistema que ela é um sistema dedicado, ela é mais fácil, porque já é um sistema que está pronto, né? Pronto para a instalação. Você vai remover a fechadura e vai acoplar esse motor à fechadura. Enquanto que o sistema universal como este aqui, ele é um sistema que ele foi feito para ser aplicado basicamente em todos os modelos, né? Qual que será a diferença? Ele vem, além do que está na tela, que são os motores, o chicote e a central, vem mais um kit também com 4 hastes, mais ali umas chapinhas ali para você fazer uma fixação na porta, enfim. Vem ali para ser instalado de qualquer maneira, né? De qualquer jeito, vai funcionar em qualquer modelo. Então, essa é a diferença entre o sistema dedicado e o sistema universal. Só para vocês terem ideia, mais ou menos aí, né? Uma trava elétrica universal, se for comprar diretamente de um distribuidor aí que tem na cidade, alguns aí que vendem diretamente, não as lojas de acessório, mas sim do distribuidor, um kit de trava elétrica desse custa aí, em média R$50. Então, é uma trava elétrica bem barata, vamos dizer assim, né? O investimento é bem pequeno. E aí a instalação no veículo 2 portas, por exemplo, aí usando um Uno como exemplo, a gente vende aí a R$180, né? Que é mais ou menos um serviço de 2 horas, né? Por isso que eu falei lá no início da minha fala que o acessório ele é atrativo, né? Pelo baixo custo de investimento e a rentabilidade ali é boa também, né? Para quem gosta de trabalhar com elétrica aí, eu particularmente trabalhei aí muitos anos aí com acessório, né? E ainda gosto de fazer acessório por ser uma coisa fácil, limpa, né? E rápido de se resolver, né? Então já falamos do chicote. Aí, pessoal, falando aí, né, dos motores, já abordei a questão aí do motor mestre, né? Então, motor mestre, sempre que a gente falar de motor mestre, pessoal, eles serão motores dianteiros. Sempre, primeiramente, a porta do motorista será mestre. Ah, mas e falando de um carro que ele vem lá com trava elétrica de fábrica, pegar aí como exemplo aí, sei lá, um Onix, né? Ele vem com a trava elétrica de fábrica, lá desenvolvido lá pela GM mesmo. O sistema de travamento do Onix, ele é um sistema duplo serventia, porque as duas portas dianteiras podem comandar o sistema de trava elétrica inteiro. Então, você consegue travar e destravar as portas, tanto pela porta do motorista, quanto pela porta do passageiro. Beleza, pessoal? O motor mestre é aquele que fará a comunicação com a centralina. Então, é partindo do sinal do motor mestre das portas dianteiras, especificamente do motorista, se for monosserventia, é que o sistema terá a ação de travar ou destravar a porta, somente pelo comando
do motor mestre, né? Estamos falando de comando manual, não estamos nem falando de interface com alarme ainda, certo? O que contém dentro do motor mestre, pessoal? O motor mestre, depois a gente vai ter uma imagem para frente, ele tem uma espécie de uma cremalheira, né? Uma haste que ela vai trabalhar, né? No sentido para cima e para baixo, para cima destrava, para baixo trava, e solidário a esta haste vai ter uma microchave. E essa microchave é que vai enviar um sinal para a centralina de trava e destrava. Que sinal é esse que será enviado? Será um sinal negativo, certo? Além dos motores terem descanso negativo em suas extremidades, todos os sinais de travamento e destravamento das fechaduras ou dos motores mestres serão acionamentos feitos por negativo, né? O positivo será apenas a alimentação da centralina. E os motores escravos, pessoal, então fica muito claro aqui, né? Já iniciando, motor mestre é aquele que tem 5 fios. Então, o motor mestre tem 5 fios e ele também é quem vai comandar o sistema. Os motores escravos, eles têm apenas 2 fios, porque eles são como se fosse um funcionário, né? Eles são mandados, né? Então, o sinal que é enviado a ele, ele executa sua função para travar ou destravar. Não vai além disso, ele não tem nenhuma função além dessa, apenas travar e destravar. Vou colocar aqui que isso aqui é uma coisa antiga. E vamos lá falar, sim, de motores reversivos, né? Então, nós estamos falando aí de motores mestre, motores escravos, motores que trabalham com corrente contínua, e são motores reversíveis. Por que eles são motores reversíveis? Porque eles funcionam em função da polaridade recebida, certo? Só para vocês fixarem, quando eu falo de polaridade recebida, gente, qualquer componente elétrico, eu ensino dessa forma, que qualquer componente elétrico, seja uma lâmpada ou seja um motor da trava elétrica, qualquer um desses componentes, eles precisam do que para funcionar? Precisam de uma polaridade positiva e outra polaridade negativa. Se faltar um negativo, não acende a lâmpada. Se faltar um positivo, não acende a lâmpada. Se faltar um negativo no motor da trava elétrica, ela não funciona. Se faltar um positivo no motor da trava elétrica, ela também não funciona. Então, usem isso como parâmetro. Quando se trata de componente elétrico, o que precisa para funcionar? Precisa de um positivo e um negativo. Ponto final. Partindo deste conceito, né, que a gente vai trabalhar em cima de todo o sistema, certo? Muito bem. Motores reversíveis, pessoal, são aqueles que, dependendo da polaridade aplicada a ele em suas extremidades, todo mundo sabe que um motor elétrico ele tem 2 extremidades, né? Doutor, só uma dúvida. Oi. Essa instalação a gente vai aprender na prática? Vamos sim, com certeza. Ah, ok. Ok, obrigado. Vamos sim, só frisando, né, Luiz? Só depende aí da liberação do nosso laboratório. A hora que tiver, a gente vai estar fazendo isso aí. Seguindo... Oi, você falou algo? Não, bacana. Joia, beleza. E é isso mesmo, é bacana mesmo, é bem gostoso, é bem legal. Vocês vão gostar do vídeo que eu vou estar mandando para vocês depois ali. Que esse vídeo já foi um vídeo que eu trabalhei já nesse período de pandemia, lá no comecinho da pandemia. E eu estava trabalhando com uma turma exatamente falando sobre essa parte de conforto e conveniência. Então eu acabei desenvolvendo na minha casa, até lá na minha oficina, essa videoaula lá, que eu chamei de videoaula. É pena que eu não consigo passar para vocês aqui. Por isso que é importante vocês entenderem aqui, prestarem atenção no que eu estou falando aqui, porque lá no vídeo, lá, eu vou estar repassando tudo de volta, isso aí, e vou estar executando na prática o que a gente vai estar fazendo aí, né? E mais ou menos o que vocês vão ver na prática ali, né? Do vídeo ali, é o que a gente vai fazer no laboratório lá. E se der tempo, a gente vai também estar montando na Paraty a trava elétrica.
Então, tudo isso vai depender do nosso tempo hábil que nós vamos ter lá para frente. Voltando falando do motor reversível. O motor reversível, pessoal, então ele é um motor cujo ele trabalha com corrente contínua. Se ele é reversível, significa que ele pode trabalhar tanto se movimentando no sentido horário, quanto no sentido anti-horário. Para que isso aconteça, vai depender de qual é o tipo de alimentação que eu aplico em suas extremidades. Se é um positivo ou se é um negativo. E aí é que entra, pessoal, a questão da central da trava elétrica, porque quem vai fazer essa inversão de polaridade nas extremidades do motor através do chicote elétrico é justamente a centralina da trava elétrica, que eu já mostrei ali anteriormente para vocês ali. Então aí nós temos um exemplo de motor reversível, né? Que ele é um motor mestre. Por que ele é um motor mestre? Porque além de ele ter aqui um motorzinho elétrico, acho que todo mundo aqui, né, já teve a oportunidade de lá no passado desmontar um carrinho, né? Na verdade, estragar um carrinho lá, a pilha, só para tirar o motorzinho, para brincar com o motorzinho, né? Então aquele mesmo motorzinho que a gente tirava lá dos carrinhos lá, a pilha, ele é muito similar a esse aqui. A diferença é que aquele lá trabalhava com 3, 4 volts e meio e esse aqui trabalha com 12, mas o funcionamento é o mesmo, né? Eu particularmente estraguei muito carrinho na época lá para tirar esses motorzinhos aí. O que nós temos aqui? Então, nós temos um motorzinho que está ligado aqui a uma engrenagem. Quando esse motor trabalha, ele é alimentado, ele é polarizado com positivo e negativo, ele gira, solidário a esta outra engrenagem, e essa outra engrenagem aqui está solidária a um eixo. E esse eixo é um eixo rotativo. O que vai acontecer? Dependendo do lado que esse motor girar, esse eixo vai destravar, subir para cima ou vai travar. Neste momento que ele sobe ou ele desce, o que ele faz aqui? Essa outra haste na sua lateral aqui, acaba aqui empurrando uma microchave aqui, próximo ao fuso de avanço aqui, ó. Essa microchave. Essa microchave é que vai estar informando para a centralina qual é a posição do motor. Se ele está em posição de travar ou está em posição de destravar. Ficou claro, né? Temos um outro modelo de motor aqui também, que funciona basicamente igual, né? Só que esse aqui é mais simples de se entender, porque ele também tem a cremalheira, tem o motor, né? Só que o motor está virado de frente para nós, aqui só está aparecendo aquela engrenagem de metal dele, e uma outra engrenagem. Então, esse motor gira esta outra engrenagem de saída, e essa outra engrenagem, na sua parte inferior, tem uma outra engrenaginha que trabalha na cremalheira, fazendo com que essa haste ela suba ou desça. Observem que aqui nós temos a microchave, gente. Certo? Temos a microchave, temos 3 fios ligados a ela, que são um negativo, e aqui sinal de trava e sinal de destrava, de acordo com a posição dessa haste. Quando essa haste ela desce, observem que na ponta dessa haste tem um chanfrado aqui, né? Por quê? Quando essa haste ela desce, ela empurra, ela fecha o contato dessa microchave, invertendo ou mudando o sinal de destravado para travado. E é este sinal que a central da trava elétrica recebe. Quando a central da trava elétrica ela recebe este sinal, o que ela faz? Ela pilota os demais motores, né? Ou seja, proporcionando o travamento ou o destravamento de todo o sistema. Tudo bem. Vamos lá. Então, aqui nós temos, então, um outro tipo de motor também, né? Que funciona com a mesma lógica de funcionamento. A diferença aí é somente a construção do motor. E agora, pessoal, nós vamos falar aí sobre a centralina da trava elétrica. Como eu já disse anteriormente para vocês, a cereja do bolo é justamente a central da trava elétrica. A partir do momento que nós entendermos a central da trava elétrica, tudo fará sentido com relação aí ao sistema de trava elétrica. Então,
As centralinas, por trabalharem com reversão de polaridade, essas travas necessitam de centralina externa para manipulação dos demais motores. Vocês já tiveram aula lá sobre, acho que no primeiro período, né? Fundamentos de eletroeletrônica, onde vocês trabalharam lá com relés e tal, né? O que tem internamente, então, na centralina? Tem algo mágico? Não, não tem algo mágico. Tem apenas dois relézinhos, né? Que vão trabalhar lá fazendo a inversão de polaridade, ligando e desligando. Na verdade, são 4 relés, né? Que vão fazer essa ponte, né, de comando aí de todo o sistema. Então, as centralinas são compostas por relés acionados por um circuito temporizador específico para o conjunto. Então, além dos relés, nós temos um circuito, né, um integradinho lá, que ele vai fazer a temporização de um sinal, certo? Quando a gente fala em temporização, nós estamos falando de 0,7 segundos. Ou seja, 700 milissegundos. Que é mais rápido ainda do que o teu piscar dos olhos, né? Então é muito rápido aí o processo de inversão de polaridade que ocorre através da central da trava elétrica. Agora, pessoal, eu vou mudar a tela aqui e aí eu vou mostrar para vocês aqui um diagrama elétrico, certo? Esse diagrama elétrico é o diagrama elétrico da trava elétrica, da central da trava elétrica, certo? Este diagrama, pessoal, ele é bem simples, mas até que a gente consiga entender ele, fica um pouco difícil. Eu vou dar para vocês aí uns 2 minutos aí para vocês olharem para o diagrama elétrico e enxergarem para mim aí 2 relés. Relé da trava elétrica, da parte que trava, e o relé de destrava, certo? Então localizem aí, como vocês já tiveram lá no primeiro período, lá tiveram toda aquela parte lá de Normadin, de simbologia, etc, né? Fica muito fácil de identificar e entender esse diagrama elétrico. Esse mesmo diagrama elétrico, durante a minha videoaula ali, pessoal, eu vou explicar bem claro para vocês. Então, dêem uma analisada nesse diagrama elétrico, que eu já vou voltar a conversar com vocês e vou precisar que vocês me ajudem também para que a gente consiga entender essa parte aí. Muito bem, galera. E aí? Conseguiram enxergar aí o diagrama elétrico e entender aonde que estão os relés aí, pessoal? Sim, professor. Sim? Então tá. Então vamos lá. Quando eu movimento o meu cursor aqui sobre o diagrama elétrico, vocês enxergam? Conseguem ver a flechinha movimentando aí? Sim. Ah, tá. Então tá jóia. Então vamos lá. Então eu iniciei, né, pessoal, falando lá que o sistema ele trabalha com descanso negativo. O que é o descanso negativo? É quando o sistema ele está parado. A trava elétrica ela não está funcionando, certo? Muito bem. Então vamos lá. Quando a gente fala que nós temos um sistema de trava elétrica que funciona por descanso negativo, significa que
nas duas extremidades do motor da trava elétrica, nós temos negativo. Com o sistema parado, nos dois lados do motor, nós temos negativo. Se eu tenho nas duas extremidades do motor negativo, o motor não funciona, porque ele é um motor elétrico. Porque para o motor funcionar, ele precisa de positivo e negativo. É aqui que ocorre o milagre da inversão de polaridade, gente. Então, observando o meu cursor aqui, ó, o que é isso aqui? Negativo, né? Aterramento. Então, vamos seguir o diagrama elétrico. Então, aqui eu tenho negativo, tal. Estou vindo aqui. Cheguei a este ponto aqui. Aqui, pessoal, negativo. Observem que a ponte de contato do relé, ela está fechada onde? No negativo. Então, se eu continuar seguindo aqui, ó, olha lá, ó. De um lado eu tenho negativo, pegando lá do ponto inicial, do outro lado eu tenho negativo também. Nas duas pontas do meu motor eu tenho negativo. Olha que maravilha, né? Então, já conseguimos entender o que é o descanso negativo, pessoal? Sim, professor. Ok, muito bem. Então, já sabemos que este sistema de trava elétrica funciona por descanso negativo. Joia. Então, agora ficou fácil, pessoal. Ficou muito fácil. Por quê? Porque agora nós vamos entender como que ocorre a inversão de polaridade, tá? Então, o negativo no motor tá ok, descanso negativo, o sistema está parado. O que acontece aqui, pessoal? Então, nós tínhamos o negativo aqui, nessa outra extremidade aqui, ó, nós temos o positivo, o maisinho aqui, ó. O positivo, ele alimenta esse integrado aqui, aí ele vem aqui até a esta extremidade aqui, ó. Como vocês já passaram lá pelo primeiro período, este tipo de simbologia aqui é uma simbologia voltada para a bobina do relé. Então, todo mundo sabe que um relé precisa, para que ocorra o chaveamento desse relé, ele precisa ter positivo e ter negativo em suas extremidades. Muito bem. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, o mesmo positivo que está vindo lá da linha 30, lá direto da bateria, ele vem até aqui, chega a esse ponto, alimenta esta bobina aqui, a bobina do relé trava, e esta bobina do relé destrava aqui, certo? Ok. E vem até aqui em cima, onde tem essa outra ponta de contato que está aberta. A ponta aberta aqui, ó, não está fechada. Ok? Muito bem. O que acontece aqui, pessoal? Quando o motor mestre envia, usando aí o exemplo, para travar o motor, ele vai enviar um sinal negativo aqui, ó. Neste fio aqui, proveniente do motor. Esse negativo vai vir aqui até esse microprocessador, que é esse microprocessador que vai fazer a duração desse sinal de 0,7 segundos ou 700 milissegundos. Esse processadorzinho aqui, esse integrado, ele vai enviar um sinal negativo aqui para essa bobina, ó. Então, se eu tenho positivo nessa extremidade da bobina do relé, e se eu recebo um negativo nessa outra extremidade da bobina do relé, o que acontece? Essa bobina aqui, que ela no seu interior, ela tem um entreferro, um material ferroso, e ao seu entorno tem uma bobina. Esse material ferroso torna-se um eletroímã. E todo mundo sabe que um ímã, ele atrai material ferroso, né? Todo mundo aí já teve a possibilidade de estar brincando, né? Aí com como é que se diz? Um material ferroso, certo? Aí o que acontece? Quando ele acaba aqui tornando-se um eletroímã, ele atrai esta ponte de contato. Quando ele atrai essa ponte de contato, o que acontece? Quando torna-se um eletroímã, aqui, né? Esses pontilhadinhos significam que o campo magnético, ele desliga essa haste daqui e liga aqui.
Ou seja, nesta extremidade eu vou ter positivo no motor e aqui permanece negativo. O que aconteceu aqui? Ao atrair esta ponte de contato, ele desligou o negativo e ligou no positivo, enviando um positivo para o motor, enquanto que na outra extremidade eu tenho negativo. Se eu tenho positivo em uma extremidade e negativo em outra extremidade, esse motor, por ser um motor de corrente contínua e ele trabalha polarizado, ele vai girar para um sentido, seja horário ou anti-horário, conforme foi pré-programado aí durante a montagem. Só que esse movimento desse motor, o funcionamento desse motor, vai depender deste microprocessador. Ou seja, ele vai funcionar no tempo que esse microprocessador está mandando funcionar. Nesse caso, estamos falando de 700 milissegundos. Né? É mais rápido do que um segundo. Né? Menos de um segundo o funcionamento dele. Por isso que a trava elétrica ela trabalha e já para. Trabalha e já para. Feito isso, pessoal, dando esse tempo de 0,7 segundos, automaticamente este processador ele interrompe, ele desliga o sinal negativo e aqui esta ponte de contato ela retorna ao ponto de descanso, levando o motor da trava elétrica novamente ao descanso negativo, as duas polaridades do motor estando polarizadas com negativo. Conseguiram entender, gente? E aí, pessoal? E aí, pessoal, conseguiram entender, gente? Professor, confesso que é bastante informação. Acho que vou ter que estudar um pouco mais sobre isso. Mas você conseguiu visualizar o relé, Luiz? Sim, sim, perfeitamente. É. Tá. Mas eu acredito que no vídeo que eu vou enviar para vocês vai ficar bem claro isso aí, porque eu refiz tudo isso aí de volta, sabe? Desenhando no quadro e Ok, tal, né? bacana. O importante aí, pessoal, é que vocês entendam, né, e saibam que o sistema de trava elétrica, ele funciona por inversão de polaridade, certo? Inversão de polaridade, né? E quem que é responsável por fazer essa inversão de polaridade? É justamente essa centralzinha aí, né, a centralina, através desses relés, através ali dos temporizadores ali, que vai dar certo daí. Querem que eu explique de volta essa parte do relé ou querem deixar para ver no vídeo? Para mim, pode seguir em frente, professor. Ok. Então vamos combinar o seguinte. Vou seguir à frente. Aí, depois que eu enviar os vídeos lá para vocês lá, até seria interessante que vocês assistissem, baixassem já os vídeos, né? No mesmo momento que eu enviar no grupo para vocês, para que se houver necessidade e precisar de alguma explicação a mais, aí vocês me sinalizam, né? Ó, professor, eu não entendi e tal, mas eu acredito que vai ficar bem claro no vídeo para vocês lá. Muito bem. Então, aqui só um pouquinho falando da lógica de funcionamento, né? Quando a centralina encontra-se em repouso, os fios dos motores, lá do pé do motor que a gente fala, estão em negativo, conforme o diagrama elétrico, né? Se o fio trava receber um sinal negativo através do alarme, ou através da fechadura, ou através, né, do motor mestre, o bloco temporizador recebe esse negativo e automaticamente ele temporiza esse negativo para a bobina, fazendo com que o motor trabalhe lá num período, né, num tempo máximo lá de 0,7 segundos, conforme já falamos ali, né? O mesmo processo acontece quando eu quero fazer a inversão, né, destravar a porta. Então o sinal só vai mudar de lugar. Então quando a gente fala inversão de polaridade, significa aqui, pessoal, que no motor mestre no motor da trava elétrica eu tenho negativo nas duas extremidades.
a centralina ela vai desligar o negativo, vai ligar o positivo durante 0,7 segundos. Logo após, ela desliga o negativo, o positivo e liga o negativo de volta. Isso para travar. Para destravar, o que acontece? O outro relé que vai trabalhar, vai executar o mesmo processo, onde que o positivo vai vir proveniente do relé, né? Ou seja, quando o processadorzinho aqui, o temporizador, recebeu o negativo, ele vai pilotar a bobina do relé, o relé vai fazer o chaveamento para o positivo, desligando o negativo dessa extremidade e alimentando um positivo. Se eu tenho positivo nessa extremidade e eu tenho negativo nessa outra extremidade, o motor vai funcionar no sentido inverso que funcionou da primeira vez. Seguindo adiante, né, pessoal, já falamos aí um pouquinho, né, adiantamos lá no começo, lá falando lá do sistema monosserventia, né, o sistema monosserventia é aquele que possui apenas um motor mestre e os demais motores escravos. Se for um motor, um sistema trava-elétrica de 2 portas, eu terei um motor mestre e um motor escravo. Se for um sistema duplo serventia, eu terei 2 motores mestres nas 2 portas, sendo veículos de 2 portas. Eu acredito que aqui fica mais clara a ilustração. Então, o sistema monosserventia, independente se ele for de 2 ou 4 portas, né? O sistema monosserventia vai ter um motor mestre de 5 fios na porta dianteira esquerda e os demais motores com motores escravos, né? Com 2 fios. Se for um carro 2 portas, por exemplo, tira somente os 2 motores de baixo, fica um sistema monosserventia para veículos de 2 portas. Ok, pessoal? Sistema duplo serventia é aquele sistema onde nós temos 2 motores mestres, né? 2 motores com 5 fios nas portas dianteiras, né? Dianteira do motorista e dianteira do passageiro, conforme este diagrama elétrico aqui. Ou seja, nós temos 2 motores mestres na dianteira, 2 motores de 5 fios na dianteira, na porta do motorista e na porta do passageiro do lado direito dianteira. Enquanto que os demais motores serão motores escravos. Ah, mas por que eu não posso pôr um motor de 5 fios na traseira? Porque é muito simples. Porque nenhum veículo do mundo tem, por exemplo, lá o lugar lá para você colocar a chave lá para você travar e destravar a porta nas portas traseiras. Você só tem essa opção nas portas dianteiras. Por isso que os motores mestres sempre estarão montados nas portas dianteiras do sistema, em nenhum outro lugar. Beleza, pessoal? Que diferença vai fazer assim para um veículo mono e dupla serventia? Para cada veículo tem um sistema ou ele se torna mais com qualidade melhor se colocar mono, quer dizer, dupla serventia, né? 2 motores mestre. Aí seria uma questão de preferência, Luiz. Por quê? Veja, se eu tenho um sistema monosserventia, eu só vou conseguir travar e destravar as portas através da porta do motorista, certo? Se eu tiver um sistema duplo serventia, eu posso travar e destravar as portas do veículo pela porta do passageiro e pela porta do motorista, ambas as portas dianteiras. Se eu tiver um alarme ligado, acoplado ao sistema de trava elétrica, você nunca mais vai usar manualmente, né? Vai travar e destravar manualmente as portas. Sempre vai estar utilizando o alarme. O que acarreta nisso aí? Acarreta que torna-se indiferente a partir do momento que você tem um alarme. Agora, se torna mais, você vai ter mais comodidade, vamos dizer assim, se você tiver um sistema duplo serventia, se o carro for 4 portas. Se o carro for 2 portas, não faz diferença nenhuma. Entendeu a lógica? Entendi, professor. Joia, obrigado aí pela participação aí. Então vamos lá. Sobre análise de sinais, pessoal, eu vou tratar no vídeo disso aí também, certo? Vai estar lá
vou estar fazendo alguns testes lá, a gente vai estar falando aí sobre o sistema, né? Então, para se efetuar a análise dos sinais do sistema de trava elétrica, necessitaremos de um multímetro e uma caneta de polaridade, né, de boa qualidade. Então, todo mundo aí, acredito que vocês já tiveram uma boa experiência aí com relação aí à utilização do multímetro e também com a utilização de uma caneta de polaridade. Sempre quando a gente fala de acessório automotivo, a gente tem que tomar um certo cuidado na instalação desses referidos acessórios, quando nos deparamos com veículos que são equipados aí com RedeCam, que é um sistema de rede integrado, e sistemas de airbag. Mas por que tem que tomar cuidado, professor? Porque quando você vai instalar uma trava elétrica em um veículo, você vai precisar lá localizar lá um positivo e um negativo para ligar, acoplar lá ou ligar na centralina do sistema. Se ocorrer de você pegar, por exemplo, um fio com alimentação da RedeCam, vai gerar todo um problema generalizado no sistema eletroeletrônico do carro. Isso falando de veículos que têm RedeCam, né? Veículos aí a partir de 2001 aí também não são todos, mas a maioria sim. Se pegar aí e for trabalhar num carro mais antigo, um carro que não tem RedeCam, esse cuidado aí já não é tão minucioso, vamos dizer assim. Porém, todo o veículo que tem sistema de airbag, já abordamos isso na aula passada, todos os componentes voltados para o airbag, eles são cobertos lá por um cabeamento amarelo, né? Aquele amarelo lá, amarelo bem amarelo, né? Que é de fácil identificação. Então, jamais devemos aí ligar o sistema de trava elétrica, pegar algum tipo de alimentação ou algo nesse sentido, utilizando a fiação voltada para o sistema de airbag. Por quê? O que vai acontecer? Se você ligar a trava elétrica em uma alimentação do sistema de airbag, você pode fazer com que o sistema de airbag ocorra um disparo involuntário, né, gerando aí uma série de problemas. Também uma outra informação muito importante, antigamente, os eletricistas ou até mesmo os instaladores de acessório, quando digo antigamente, estamos falando aí quase de 20 anos atrás, nem é tão longe assim. Não, o pessoal não era acostumado a utilizar o voltímetro para fazer qualquer tipo de instalação, e nem caneta polaridade. Caneta polaridade era uma coisa que nem tinha na época. Mas sim utilizava aí uma lâmpada de teste, né? O que é uma lâmpada de teste? É uma lâmpada lá, daquela lâmpada de um polo de 21 watts, com 2 fios ligados a ela lá para você testar positivo e negativo, certo? Hoje em dia não é mais recomendado esse tipo de uso de equipamento, devido aí justamente à grande tecnologia embarcada que nós temos, né? RedeCam, várias centrais integradas e etc, né? Então, hoje não se utiliza mais lâmpadas de teste, se utiliza caneta de polaridade ou um voltímetro. Aqui, pessoal, fala aqui traz para nós aí, né, uma analogia aí para a gente, em caso de você precisar pegar aí um veículo e identificar se ele identificar o tipo do sistema da trava elétrica, se é mono ou duplo serventia, né? Por exemplo, nós já temos o conceito, né? Se é um sistema mono serventia, nós temos o motor mestre apenas na porta do motorista. Ou seja, vai lá, manualmente pega no pininho da porta, trava e destrava. Travou e destravou pela porta do motorista, beleza. Vai na porta do passageiro, travou e destravou. Não funcionou a trava elétrica, é um sistema monosserventia. Se funcionar, se travar e destravar as portas, tanto pelo lado esquerdo dianteiro ou lado direito dianteiro, pela porta motorista ou pela porta passageiro dianteira, esse sistema é um sistema duplo serventia. Simples assim. Então, acho que não tem como a gente não conseguir entender, né, como que funciona o sistema, né, ou pelo menos a parte de identificar quais são os sistemas que está montado no veículo, né? Por que eu preciso muitas vezes identificar aí o sistema que está montado no veículo? Até mesmo pela questão aí de um possível diagnóstico, né? O cliente chega e pergunta
pergunta aí qual é o sistema, ou até mesmo se tem algum problema no sistema, certo? E assim por diante, né? Muito bem, pessoal. Então, seguindo à frente, né, gente? Vamos lá. Aqui está falando um pouquinho sobre a localização dos sinais, mas nós já falamos aí sobre a questão aí da inversão de polaridade, etc., né? A forma mais fácil de se trabalhar com trava elétrica aí é justamente usando uma caneta de polaridade. Porque a caneta de polaridade, né, o próprio nome dela já fala, né, ela mede polaridade, né, se é positivo ou se é negativo. E diante disso, né, você conectando a canetinha de polaridade lá na extremidade do motor, etc., você já consegue lá localizar o descanso negativo e o descanso negativo e o acionamento do positivo, né? E aí no vídeo que eu vou mandar para vocês ali pelo WhatsApp depois, vocês vão ver justamente isso aí, né? Que a rapidez, né? Que é o 0,7 segundos lá de duração do sistema lá. Aí, pessoal, tem alguns sistemas, ou até mesmo a gente pode pegar aí uma trava elétrica como essa convencional que a gente está falando, e a gente pode utilizar aí um interruptor no painel, certo? Para que o interruptor no painel? Para que você possa mais facilmente travar e destravar as portas, né? Proporcionando aí a entrada mais rápida de um passageiro no carro, por exemplo, né? Hoje, Uber aí é muito comum isso, né? Então, se utiliza aí apenas de um interruptor em interface com a central da trava elétrica, certo? Alguns sistemas aí, pessoal, que a gente vai instalar, né, pessoal? Falando um pouquinho de cuidado aí durante a instalação de um sistema de travas elétricas. Aí. Tem que tomar um certo cuidado, pessoal, porque a gente vai estar, primeiramente, trabalhando com possivelmente um carro novo, né? Independente se é um carro novo ou é um carro já mais usado, tem pessoas aí que são muito sistemáticas aí com relação aos seus carros, né? Gostam aí que tem aí um certo cuidado, um pouco maior, etc, né? Mas, além disso, né? Primeiro, para a gente estar procedendo aí com a instalação de uma trava elétrica, a gente vai ter que estar se inserindo dentro do veículo, né? E temos que tomar alguns cuidados básicos, né? Como, por exemplo, proteger aí o volante do veículo, né? O pomo da alavanca de câmbio, né? Colocar as capas necessárias, utilizar as capas de banco, né? Para não entrar em contato com o tecido e possivelmente sujar o banco. Enfim, é uma questão de cuidado com o carro do cliente, né? Isso aí tem muito a ver aí com o nosso perfil profissional, né? A gente trabalhar sempre certinho ali e tal, né? Aí tem a questão da desmontagem das portas. Alguns veículos têm alguns parafusos, a gente tem que tomar cuidado ali na remoção dos parafusos para não machucar o parafuso, né? Usar a ferramenta adequada. Por exemplo, alguns veículos eles usam parafusos Torx, né? E aí eu já vi alguns profissionais tentarem soltar um parafuso Torx aí com uma chave Phillips aí desgastada a ponta. Então sempre aplicar a ferramenta correta para que não haja nenhum problema relacionado à estética, né? Também no momento de fazer a desmontagem da porta, tirar a forração da porta, não usar chave de fenda e sim usar as espátulas de nylon, que são as espátulas ali identificadas, né, e designadas para que seja feito esse tipo de trabalho, porque não vai riscar a porta, né? O contato ali não é tão agressivo entre as peças, não danifica a forração da porta. Logo após que você tira a forração da porta, o que nós temos ali? Nós temos um plástico na porta, né? Aquilo ali não é, o nome dele não é plástico, aquele se chama anteparo da porta, que é um plástico um pouco mais rígido. Alguns modelos usam uma espécie de uma espuma, como é que se diz? Uma espuma que repele água, né? Esse sistema que usa essa espuma aí que repele água, que ela é impermeável, na verdade, né? Se utiliza essa espuma justamente aí para minimizar barulhos, né? Ruídos, né? Provenientes da porta. A porta tem muito ruído, tem muito componente que fica solto, uma asta, fechadura e tal. Então, elimine isso aí. E claro, né? Se já tem aquilo ali,
serve justamente para inibir qualquer entrada de água para dentro do veículo, né, para não contaminar a forração da porta, e também poeira. Então são duas coisas que esse anteparo tem duas funções, né? Não deixar que entre água para dentro do carro e nem poeira. Como proceder aí? Em hipótese alguma, a gente deve danificar esse anteparo, rasgar ele, ou cortar com estilete. Não, nós temos que pegar um estilete bem afiado, um estilete novo de preferência, e cortar ele na cola, né? Vir ali dando incisões na cola até que você consiga descolar todo o anteparo, descolar, não cortar, descolar ele. A partir do momento que você descola ele ali, aí você consegue ter acesso à fechadura, né, aos conectores, como esse doors off que está aí na tela. Esse doors off aí, pessoal, é um conector, né, que ele sai da coluna da porta e vai até a porta, né, para que a fiação não fique exposta. Justamente também aí para eliminar qualquer possível entrada de água que possa ter aí. Então, quer dizer, né, pessoal, é todo um cuidado minucioso, né? Apesar do acessório ser um sistema extremamente fácil de trabalhar, mas tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, se eu danificar o anteparo da porta, o correto é que seja trocado. Muitas pessoas aí usam aí aquelas fitas largas, ou até mesmo silver tape, né, para consertar ali o que danificou, não é o correto, né? O correto é que seja trocado. Então, por isso que a gente sempre, quando vai fazer uma instalação de uma trava elétrica, tem que tomar um certo cuidado. Também durante a passagem dos fios, né, da fiação, vai passar normalmente por baixo do painel. Tomar cuidado ali para que não entre em contato com a coluna de direção e depois esse chicote venha a enrolar e arrebentar e gerar um curto-circuito. Evitar ao máximo de deixar um chicote extremamente esticado, né? Porque quando deixa muito esticado, o que acontece? A carroceria, né, a trepidação movendo o carro, pode ocasionar rompimento a longo prazo, mas isso vai acontecer. E, de repente, esse cliente vai voltar lá e vai reclamar para você, você vai ter que refazer o serviço. Então, o retrabalho custa dinheiro também. Então, são cuidados, né, pessoal, que com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo em cima dos veículos aí, a gente tem que tomar cuidado para que não ocorra, né? Por exemplo, se desmontar no momento lá da desmontagem uma forração de porta, ou numa capa de volante, aquela capa que vai embaixo do volante para você ter acesso ali à fiação do comutador de ignição, por exemplo, né? Tem que tomar cuidado, porque se você fizer um risco ali, o correto é que o cliente seja reembolsado. Não reembolsar o cliente, mas a peça ser substituída, porque foi um dano causado, né? Também é importante frisar, aí já estamos falando da trava elétrica ainda, né? Que a trava elétrica, ela funciona ligado, né? A parte elétrica dela é ligado aonde? A linha 30. O que é a linha 30? A linha 30 é o positivo direto da bateria, né? Não quer dizer que você vai ter que pegar e puxar um fio direto na bateria, né? Porque senão aí a estética do trabalho vai ficar feia. Mas localizar a caixa de fusível, né? Logo atrás da caixa de fusível, você terá ali algumas alimentações que estão chegando, que são a linha 30, a linha 15, né? A linha 50 muitas vezes passa pela caixa fusível, então tem que ter um cuidado aí na identificação da alimentação, né? Então, normalmente a gente vai localizar lá um fio, lá um chicote que esteja ligado à linha 30 e fazer a conexão do positivo neste fio, né? E o negativo, pessoal, o massa ali, o aterramento, pode ser ligado diretamente à carroceria, à lata do veículo, né? É claro que vocês não vão fazer aí como alguns profissionais que eu já vi fazendo, que eles pegam uma furadeira e fazem um furo na carroceria do veículo, né? Quando a gente está trabalhando com carros novos, independente se o carro novo é velho, né, pessoal? Cuidado com o bem do outro, né? Em hipótese alguma, a gente vai fazer furo, né? Porque o fato de você fazer um furo numa carroceria vai gerar corrosão ao longo do tempo, e isso aí vai trazer problemas aí futuro aí para o cliente. Talvez você nunca mais veja o cliente, nem esse carro. Mas a tua consciência vai te lembrar lá que você acabou furando um carro lá sem necessidade. Todos os veículos têm alguns pontos, né, que você pode pegar o aterramento. Tem algum parafuso que está circulando, segurando uma travessa, ou até mesmo a fixação do painel do carro. Então, tudo depende de você testar estes negativos, né, e fazer a ligação de forma correta.
sendo feito de forma correta, primeiro, que o teu trabalho vai ser um trabalho de excelência, né? Um trabalho digno aí de um técnico de manutenção automotiva do Senai, e claro que o cliente vai ficar extremamente satisfeito. Digo para vocês que o cliente hoje, ele não busca preço, né? Mas sim qualidade do trabalho, né? Quando eu digo que ele não busca preço, não quer dizer que se você ia cobrar 6, tem que cobrar R$ 500 do cliente, não é isso. Né? O cliente busca qualidade, sim. Você tem que trabalhar, sim, trabalhar com qualidade e cobrar pela qualidade do seu trabalho, né? Em hipótese alguma, você vai cobrar excessivamente, porque quem mantém uma loja de acessório, uma oficina mecânica funcionando, não é o dono da oficina, e sim os clientes que estão nela. Então, o cliente, se ele for bem atendido, se o trabalho for bem executado e o preço for justo, ele retorna. E, juntamente com ele, retorna as indicações, as pessoas que ele conhece, os amigos, etc. Quando nós pensamos em ganhar o dinheiro apenas uma vez do cliente, o cliente ele vai pagar, ele vai ser satisfeito porque o trabalho é bom, mas ele não vai indicar porque ele sabe que você cobrou excessivamente dele. Então, são coisas que a gente pode estar aplicando aí ao nosso lado profissional, né? Dentro dessa caminhada aí que nós temos aí, que é a elaboração aí, né? A montagem do perfil profissional que vocês estão tendo ao longo desse período, né? Então, é isso, né, pessoal? A gente tem que sempre trabalhar, né? Com dignidade, trabalhar correto, né? E cobrar sempre o justo. Pergunto para vocês, alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram tirar agora aqui, no momento? Luiz? Então, professor, acho que tá tudo tranquilo. Tá Obrigado tranquilo? pela aula. Uhum. Nada. Então, Professor, pessoal, professor, oi, oi. aqui é o Alexandre. Uma pergunta. Quando o carro acontece fazer o travamento, ele tem o travamento quando está parado. E tem veículo que ele faz travamento das portas a partir de uma certa velocidade, quando está em movimento com o veículo. Por que acontece isso? Joia. Boa tua pergunta. Gostei da pergunta aí. Alexandre, né? Isso, Alexandre. Isso, Alexandre. Então, aí já muda de conversa, né? Muda a história. Por quê? O sistema de trava elétrico é exatamente igual o que eu estou falando para vocês aqui, mas esse é um sistema que ou ele é comandado pelo alarme ou manual pela porta. Os veículos que possuem esse tipo de travamento que você citou aí funcionam da seguinte forma. São veículos que são equipados com Redecam, certo? E a Redecam é responsável por elaborar o travamento. A Redecam vai enviar o sinal para a centralina. Mas vai enviar o sinal da centralina por quê? Ou quando, melhor dizendo, né? A partir de duas situações. A partir do momento que todas as portas estejam fechadas, porque todas as portas informam ao sistema se estão abertas ou estão fechadas, e quando esse veículo ele atinge 15 ou 20 quilômetros por hora. Então, é um sistema que o sistema de trava elétrica trabalha com uma interface com a Redecam. Então, a Redecam envia um sinal, né? Identificou lá através do sensor de velocidade do veículo que o veículo atingiu 20 km por hora. As portas estão travadas, a Redecam manda a porta fechar. Seria mais ou menos isso aí. E quando o carro para, as portas continuam fechadas. As portas só destravam quando é desligado a ignição. Então, tudo isso aí é feito através da Redecam. Tudo monitorado aí através do sistema eletroeletrônico do veículo. Respondido, Alexandre? Beleza, professor? Joia. Tá, Entendido? tiraram a dúvida aí. Uhum. Joia, legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá tranquilo? Beleza. Joia. Então, pessoal, vou abrir aqui. Muito bem. Pessoal, foi boa aula? Foi tranquilo? Sim, professor. Legal. Então tá. Quero agradecer vocês aí pela participação. É isso que a gente precisa, né? Quanto mais vocês participam, mais vocês perguntam, tiram dúvidas aí, nos motiva a gente estender mais o assunto, né?
E eu acredito que o caminho é justamente esse, dentro dessa situação que a gente está vivendo agora, mas que vai se resolver, né? Frisando novamente o que o Luiz me perguntou no início da aula lá sobre a questão da aula prática, nós vamos fazer a aula prática, vai ser muito parecido com o vídeo que eu estou mandando para vocês ali no WhatsApp, certo? E qualquer dúvida, estou à disposição, né? Amanhã a gente vai ter a aula de volta, amanhã a gente vai começar a falar sobre vidro elétrico, ou alarme, não sei ainda, vou ver qual é a minha programação ali, acho que provavelmente alarme. Então, pessoal, ficamos por aqui, encerramos aqui. Então, já estou enviando para vocês lá no WhatsApp lá de vocês os vídeos, né? Qualquer dúvida me chama. E o mais importante, não esqueça de me mandar também o e-mail da turma para que eu possa encaminhar para vocês o material de conforto. Ok? Bom descanso para vocês aí. Obrigado pela participação de todos aí. Falou, professor. Abraço. Até mais. Abraço, até mais. Falou, professor. Abraço. Até mais. Até mais, abraço.